Vamos nos colocar de pé, abrir em Gênesis 2. A gente vai ler picadinho. Gênesis 2, de 8 a 9, depois do 15 a 17. Conversar séria com as meninas do louvor. A gente chorar antes de pregar. Aí sai com essa cara todo vídeo. Amém? O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O 15 agora. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerá. Vamos começar diferente. Eu vou fazer uma oração por nós, que eu também estou precisando. Pai querido e Pai amado, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito continue agindo nesse lugar, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor, nos dê um coração ensinável, Pai. Que nós não sejamos somente conhecedores da Tua palavra, mas praticantes, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado. Tira todas as nossas convicções erradas, Senhor. Todas as escamas dos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos compreender e ter coragem o suficiente de aplicar a Tua palavra. Tira todo o espírito de confusão, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, e move dentro de nós aquilo que for necessário para que nós possamos cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente vê Gênesis, a primeira coisa que eu penso, não sei se vocês pensam também, Deus colocou duas árvores no meio, certo? A do conhecimento do bem e do mal e a da vida. Que eles comeram a árvore errada. Teve um tempo que eu falava assim, mas lá nós não vamos lembrar. Eu falei, não, vamos lembrar sim. Como não vamos lembrar? Vamos lembrar. Eu tenho aqui um pessoal para conversar. A primeira, Eva. Porque eu tive filho de cesárea. Mas eu conheço muita gente que teve de parto normal e foi por culpa dela que doeu. Então, quero ter um papo com a Eva. Falar, minha filha, o que aconteceu? Depois, isso aí está em Gênesis, né? Segue até Apocalipse, eu conversando com o pessoal, que eu tenho umas dúvidas. E aí eu sempre ficava assim, meu Deus, mas por que eles têm a opção e não fazem? É muito fácil a gente julgar quando não está dentro do nosso contexto, da nossa referência, né? Gente, duas árvores. Por que não comeram a certa? Só que hoje nós temos as mesmas opções. Hoje a gente tem a árvore da vida e a gente tem o mundo oferecendo conhecimento do bem e do mal, que quando a gente come, certamente a gente morre. Não, mas tem um monte de gente que está vivo, morre espiritualmente. E por que a gente tem tanta dificuldade de escolher a árvore da vida? Por que a gente tem dificuldade? A gente julga facilmente a escolha do Éden até a gente olhar para o nosso dia a dia. Até a gente ver o quanto que custa escolher o certo. Não é fácil para ninguém, né? Não é só para mim que deve ser difícil. Para vocês também deve ser difícil. Deus dá liberdade para a gente, assim como deu para Adão. Pode comer tudo, mas uma árvore não. A palavra de Deus fala que nós somos livres, mas nós temos um limite. Pode beber? Pode. Não pode se embriagar. Pode usar calça? Pode. Transparente? Sem costura? Não. Por quê? Porque vai despertar sensualidade. Mas se você usar, Deus vai fazer alguma coisa com você? Não. Você pode. Você pode usar droga? Pode. Deus vai fazer alguma coisa com você? Não. Você mesmo já está fazendo. A gente pode tudo. Eu posso ser infiel? Pode. Vai fazer carne com todo mundo. Se fizer macumba para quem você fez carne, vai cair em você. Olha que bênção. Pode.
Isso não quer dizer que a consequência vai ser boa, mas você pode fazer tudo o que você quiser. Ninguém vai te amarrar, vai te segurar, vai te impedir. Alguém já tentou fazer? Não é para responder em voz alta nada que eu vou perguntar hoje, beleza? Porque senão vocês começam a responder e eu fico corresponsável com vocês. Não quero saber. Responde aí na sua mente, não deixa Satanás escutar. O que ele não viu, deixa ele sem saber. Quando você vai pecar, alguém te amarrou? Não, você fez. Então nós podemos fazer, não devemos, mas podemos. 1 João 2, 15 e 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Você coloca a imagem, por favor, Fê? Então, aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali tem a árvore da vida. Só que aqui oferece muita coisa que, aos nossos olhos, são muito interessantes. E aí a gente fica com uma dificuldade terrível. A armadilha da lógica humana. O mundo constantemente pergunta para a gente, mas o que tem de mal nisso? Não, mas é só um pouquinho. Não, mas você acha que Deus vai se importar? Não. Ai, mas tem que casar. Casar não precisa. Olha, você sabe que na época de Abraão, de Moisés, ninguém casava, não tinha casamento civil, não existia cartório. Você pode amaziar. Não tem problema, não. A gente precisa aprender que as coisas que estão na Bíblia não são para o bem de Deus, porque Ele é perfeito e completo, são para o nosso bem. Eu trabalho com casais, e o ser humano, o mais legal de trabalhar com o ser humano é você perceber aquilo que o ser humano não fala, ou que ele não percebe que falou. Quando a gente trabalha com casais, e vem casal amaziado, e aí aprende na Bíblia que tem que casar, o homem geralmente fala, mas não muda nada. Aí eu falo, se não muda nada, então casa. Mas não muda nada, é a mesma coisa, então casa. Não, mas não tem burocracia isso daí, isso aqui é uma questão política. Mas se não muda nada, então casa. Aí casa. Aí eles começam, não, porque agora a minha esposa... Poxa, mas você não estava com ela há 16 anos? Já não era sua esposa morando junto? Tem 4 filhos? Agora que ela é sua esposa? Porque o homem masculino, ele precisa, quando ele gosta, quando ele ama, ele coloca o nome dele como propriedade, está no instinto. O homem é territorialista. E a mulher se sente amada. Porque se ela fala, amor, vamos casar, e ele fala, não, não vamos não muda nada. Quando vem pra gente, sem o marido, ela fala, ele não gosta de mim. Se gostasse, casava. Nunca me pediu em casamento. Eu já falei para ele para a gente casar, mas ele não quer casar. Quando casa, nada muda na prática, mas na emoção muda. Então, por que Deus manda casar? Porque Ele vai ver a sua união como pecado? Não. Se vocês forem fiéis uns aos outros, não. Mas para vocês é importante. Então, as coisas que Deus fala para a gente fazer não é para o bem dele, não é para manter a que Deus gosta. Nossa, tem que adorar a Deus porque ele é carente, coitado, ele precisa. Não. A gente não tem que adorar a Deus porque ele é carente, a gente tem que adorar a Deus por nossa causa. Como é que fica um ídolo quando a gente tem um ídolo aqui na Terra? A gente só fala dele, a gente só ouve ele, a gente quer usar as roupas que eles estão usando, a gente está nos lugares que eles estão. É isso. Por isso que a gente precisa adorar e idolatrar a Deus. Por quê? Porque a gente vai querer o mesmo contato. Então, é para o vínculo. Não é porque Deus tem carência. Ele não precisa ser adorado. Inclusive, tem os anjos lá que eu tenho certeza que cantam bem mais afinado que eu. Ele não precisa da minha adoração. Entendeu? Aqui é uma luta, gente, para acertar um tom, para manter o mesmo tom na mesma frase, que às vezes é 3 tons na mesma frase. Lá não. Então não é por causa de Deus, é por nossa causa que a gente precisa adorá-lo. Gênesis 3, 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu.
Obedecer sem concordar. Há coisas na palavra de Deus que nós não vamos entender no primeiro momento. Tem coisa que eu não entendi no segundo, no terceiro, no quinto, não entendi até hoje. Já estou no 10º momento e não entendi. Tem coisas que eu entendi depois, mas tem coisas que eu não entendi até agora. Pode ser que a nossa cultura discorde, que a nossa carne discorde, que a nossa criação discorde. Por exemplo, logo que eu tive a Luísa, eu falava para o Tiago, não é assim que tem que fazer. Porque na minha família a gente é criado assim. Acho que na 10ª vez que eu falei na minha família, ele falou assim, amor, vem cá. Você tem que entender que na sua família vocês não criam, vocês dão treinamento militar. Porque aí eu fiquei olhando para ele quando ele falou isso. Quase me ofendi, mas daí eu sou uma pessoa que vai muito pela razão. Falei, eu vou achar uma situação que vou esfregar na cara dele que ele está errado. Aí comecei a lembrar da ação. Não chora. Quando você chora, você mostra a fraqueza, a pessoa vai montar em cima de você. Então, você chora em casa, chora no banho que ninguém vê. Falei, essa parte eu não posso falar. Vamos para a próxima. Não achei até hoje. Eu não achei até hoje. Aí eu falei, Tiago tinha razão. A gente não tem criação, a gente tem treinamento militar. E eu ainda chamava minha tia, minha mãe, de general. Quando o Tiago falou isso, eu falei, faz um certo sentido. Aí eu falei, Deus, o senhor escutou o que ele falou? Como é que eu faço para ser diferente? Agora, Deus me humilha, me fazendo chorar aqui. Entendeu? Gravado fica ainda no YouTube, para quem quiser. Então, Deus muda as nossas convicções. Mas a gente tem que permitir. Hoje, na escola bíblica, a gente falou, é necessário ter a transformação. Fazer milagre, dar profecia, adivinhar a sua vida, sua data de nascimento, não quer dizer que a pessoa tem uma vida com Deus. Quer dizer que Deus deu um dom. A pessoa escolhe como vai usar esse dom. Você não pode confiar numa pessoa só porque ela tem um dom. Tem um monte de pessoas na Bíblia que tinham o dom e não estavam a serviço de Deus. Quando a palavra fala que a gente conhece quem é crente de verdade? Pelo fruto. E está escrito quais são os frutos. Não é pela nossa convicção. É pelo que a palavra diz. Antigamente eu falava, procure uma igreja evangélica perto de você. Agora eu já estou tomando cuidado. Você tem que procurar uma igreja que seja bíblica. Eu acho... A primeira vez que eu escutei esse termo, eu falei, mas como igreja bíblica? Óbvio, igreja é bíblica. Não é. Não. Tem igreja que não incentiva o estudo. Aqui a gente martela, vocês ficam até chateados com a gente, fica com ranço, não tem problema. Pode ficar. Que a gente fala, estuda a palavra, lê a Bíblia, escola bíblica, estuda a palavra, lê a Bíblia, escola bíblica. A gente fica aqui o dia inteiro. Por quê? Para vocês não serem enganados. Porque se você conhecer da árvore da vida, você não morre. Mas você tem que conhecer. E as igrejas ficam apresentando profecia, e apresenta entretenimento, e é circo, e é teatro, e é dança. Eu não estou falando que isso tudo está errado. Mas tem que ter palavra. Tem que estar firmado na palavra. Nossa, que igreja está fazendo isso? Vai procurar na Bíblia. Onde é que tem que estar fazendo isso? Se não tiver, chega no pastor falando, não achei na Bíblia a referência para isso que vocês estão fazendo. Onde que está? Se ele falar, não, mas nem tudo que a gente faz está na Bíblia. Desconfie dessa igreja. Por quê? Porque tem que estar embasado na Bíblia. Uma coisa é Deus sair dela. Então, Deus dá um direcionar. Aqui nós temos um monte de regra. Eu sou uma pessoa de regra. Inclusive, a pregação de hoje acabou com algumas delas. Mas, enfim. Eu tenho regras. Tem hora que Deus fala, sai da regra. Eu falo, Deus, perigoso isso aí, hein? O senhor tem certeza? Porque ele pode sair da regra que a gente colocou. Mas a gente não. Até Deus não falar, saia, a gente fica. A gente fica. Não era uma regra o profeta andar pelado, mas a hora que Deus mandou, ele fez. Também não era uma regra casar com prostituta, mas quando Deus mandou, ele fez. Eu não estou falando para ninguém andar pelado e casar com prostituta, hein? A não ser que Deus mande. Se Deus mandar você aí, beleza. Nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos confiar naquele que deu a ordem. Deuteronômio 29, 29.
O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. João 13:7. Jesus respondeu: você não me entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Por isso que eu sei que eu vou entender. Por isso que eu quero ter memória quando chegar lá, mas estou preocupada, porque aqui já está falhando. Então lá vai ter que ser a do corpo glorificado. Porque senão não vou lembrar. Saul era escolhido de Deus. Aí o povo fala assim, não era escolhido não. O povo quis um rei, era só profeta. E Deus já tinha avisado, vai ter um dia que o meu povo vai querer um rei para ficar igual os outros povos. Não fica chateado, não é contra vocês que eles estão relutando, é contra mim. 1 Samuel 9,15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Quem que falou quem era o homem que Samuel tinha que ungir? Deus. O povo pediu um rei. Quem escolheu quem era o rei? Deus. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Quem escolheu? Se não está claro para você ainda, Samuel 10, 24, 23. Samuel disse ao povo: este homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Então está explícito na palavra que foi Deus quem escolheu Saul. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. Só que Deus rejeitou Saul. A gota d'água para Deus com Saul foi porque Deus mandava ele fazer um negócio e ele pensava melhor e fazia outro. E Deus mandava ele ir para cá e ele pensava melhor e ia para lá. E Deus mandava ele fazer uma coisa e ele pensava melhor e fazia lá. Aí Deus falou: vai lá, mata os amalequitas, extermina com tudo, não quero nada, não quero sacrifício, não quero nada. Mata tudo e todos, do bebê de colo até os animais, tudo. Aí o Saul pensou melhor, porque a gente pensa, né? Às vezes a gente é Balaão e às vezes a gente é a mula. A mula, no caso, é o esperto. Então, se alguém falar mula de Balaão, sinta-se elogiado. Agora, se falar, ô Balaão, aí já fica ofendido. Porque, no caso, a mula teve que avisar o Balaão, porque ele não conseguia ver. Mata tudo. Aí o Saul pensou e fez o quê? Salvou o rei, só o rei. E uns cordeiros bonitos. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, Saul? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí a gente acha que a nossa vida está excepcional, porque a gente não faz feitiçaria, a gente não faz bruxaria, não adora ninguém, a não ser o nosso Deus. Será? Será que o nosso maior ídolo hoje não é a gente mesmo? Porque quando pede para tirar da zona de conforto, a gente não quer sair. Vai, ora pela pessoa. Não, ela não é crente. O que vai... O ideal é que você ore por quem não é crente, tá? Porque quem é crente já sabe aonde está o fruto. Agora, quem não é, merece ter uma chance. E Deus morreu por ele também. Mas faz tudo errado, você também fazia. Eu nasci na igreja e fazia, como que você não fazia? Fazia também. Então, você tem que orar. Mandou entregar recado? Entrega. Mandou ficar sentado? Fica. Mandou levantar? Levanta. Mas a gente fica, levantar agora? Mas desse jeito, com o pé direito, com não sei o quê, com não sei o que lá, com não sei o que lá, o tempo todo. O que vão pensar de mim? Quem é o seu ídolo? Você. Você está muito preocupado com a sua reputação. A gente tem mania de ensinar que Deus quer a primícia. Isso aí é para dízimo. Para a pessoa, Deus quer tudo ali. Ele não falou, prega seu pé na cruz. Não. Ele falou,
carrega a sua cruz, mata você, para que eu viva em você. Mas hoje não vivo mais eu em mim, mas Cristo. É você o problema todo. Deus quer você todo. A gente fica... Eu achei isso genial. Um pastor falou assim, a gente fica querendo dar a nossa espiritualidade para um ser que é espiritual. Deus é espiritual. Mas Deus pede a nossa humanidade e a gente não dá. Estou chateado hoje. Não vou na igreja. Menino, mas tinha que me nascer uma espinha logo aqui? Não vou, não. Ah, vão me gravar, a mídia vem, tirar foto, não percebo, tira bem do lado da espinha, não vou. Briguei com meu marido, não vou. Tô com raiva do meu filho, não vou. Tô com um problema no trabalho, não vou. Tô com diarreia, não vou. Tô ótimo hoje, vamos aproveitar para passear, não vou. Você tem que entregar tudo. Você vem chorando, você vem sorrindo, você vem não querendo vir, você vem querendo vir, você vem de bem com o irmão, você vem querendo matar ele, você vem. Porque é aqui que Deus vai ordenar a bênção e é aqui que Deus vai transformar a sua vida. Você vem. Se você não se mover, não vai acontecer nada na sua vida. Ah, mas Deus entende, exatamente por isso não vai acontecer. Porque Ele sabe do que você é capaz, senão Ele não estava pedindo. Foi Ele que fez você. Ele sabe até onde você chega. E Satanás tem nos convencido de que a gente é fraco, pobre. Só que isso é uma falsa humildade. Porque a gente não usa isso para não ser arrogante com Deus. Porque se a gente usasse isso, Deus falava, faça. E eu falava, eu sou um nada, então eu tenho que fazer mesmo. Porque Ele é tudo, Ele... Não. Deus fala, faz. E a gente fala, mas eu não sou digno. Mas eu não sou nada, Senhor, para fazer isso. É uma falsa humildade. Você está querendo pensar melhor que Deus. Um dia Deus perguntou para mim. O meu trabalho é colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando Deus me escolheu para ser pastor, eu falei, o senhor errou. O senhor não está entendendo. O senhor tá, eu sei, o senhor está vendo lá, mas não, olha aqui o que o senhor tem agora. Vamos olhar aqui com os olhos. Ó, não dá, não serve. Aí ele fez, você acha que você faz o seu trabalho bem? Aí eu pregando para Deus, falei assim, sim. E eu faço bem, não só porque eu amo o que eu faço, mas também porque o Senhor manda fazer todas as coisas como se fosse para Ele. Então, eu não estou nem aí se meu chefe vai valorizar, se não vai. Eu faço o melhor que eu posso. Às vezes, quem olha pode falar, que porcaria. Mas, para mim, é o melhor que eu consigo. Aí, Deus fez assim, e por que você... Depois que eu discursei para Deus, Ele fez, e por que você acha que eu não faço bem? O meu. Eu falei, eu já volto, eu vou ver a máquina. Levantei, voltei umas 5 horas depois, falei, Deus, me perdoa. Me perdoa. É que, assim, para fazer o que o senhor está falando, eu vou ter que me mudar inteira. Eu analisei aqui e não sobra nada. E eu estou um pouco apegada a mim mesma. Que eu estou com dó de mim, no caso, agora. E é isso, não vai sobrar nada. Deus não escolhe você porque você é maravilhoso. Deus escolhe você porque Ele pode te transformar em maravilhoso. Mas você tem que deixar, né? Deus começa a mexer, você fala, tira a mão daí. Aí não. Aí Deus vai... Não, aí também não. Aí... Se você não deixar Deus trabalhar, vai ficar difícil. A obediência é melhor que o sacrifício. Isso aqui é outra coisa que eu estou pagando a língua. Porque teve um pastor, eu não lembro quem que é, o Thiago vai lembrar, que falou assim, eu acho que quem não sabe os manuscritos originais, no grego e no hebraico, não devia nem subir para pregar. Falei, nossa, exagerado esse pastor também, hein? Agora vai ter que saber grego e hebraico? Falei, ai, é um absurdo. Por que eu não fico quieta? Toda hora Deus fala, vai no manuscrito original. Fala, oh, Deus, não sei nem ler. Aí agora eu tenho que procurar o que fala no grego, no hebraico e ainda como ler, porque eu não sei. Obedecer. Lê-se shema. No hebraico, a palavra shema significa literalmente ouvir com atenção para executar. Não é apenas audição passiva, é ação. Sacrifício, zevar, refere-se aos sacrifícios de comunhão e gratidão. Samuel mostra que o ritual externo, sem o coração submisso, é um teatro religioso insuportável para Deus. Isso ficou muito claro com a vinda de Jesus Cristo, mas Deus já pensava assim desde a época de Abraão. Porque aqui, ó, é o que está falando. Quando Samuel falou para Saul, ele está falando isso daqui. Samuel mostra que o ritual externo sem o coração submisso é um teatro religioso insuportável para Deus, porque zevar
refere-se a sacrifício de comunhão e gratidão. E não só de coisas que recebeu. Por que Deus já pensava assim? Porque ele não muda. Deus não se converteu no Novo Testamento. Ele continua o mesmo. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Feitiçaria, adivinhação, é zen. A feitiçaria no mundo antigo era a tentativa humana de manipular o mundo espiritual para fazer a própria vontade, ignorando a vontade do Deus soberano. Quando um crente rebelde escolhe deliberadamente não obedecer a Deus para fazer a sua própria vontade, ele está agindo exatamente com o mesmo espírito de feitiçaria, a rejeição da soberania de Deus para entronizar a vontade humana. Aí a gente olha, vai orar na igreja e Deus fala, corta a feitiçaria, repreende. A gente fala, nossa, esse povo do mundo, pelo amor de Deus. Ó, quem que faz feitiçaria? Porque a gente imagina o quê? A pessoa com vela preta, na esquina, fazendo não sei o quê. Não, não é isso não. Você quer ver como é fácil ter feitiçaria na igreja? Eu vejo uma situação, sou profeta e vou... Eis que te digo, para corrigir a situação que eu vi com os meus olhos humanos. Todo mundo sabe que eu tenho dom. Isso é o quê? Feitiçaria. É você fingir que está usando o dom que Deus te deu para uma arrumação humana. Feitiçaria, você está usando do dom que todo mundo sabe que você tem para manipular situações. Aí depois repreende feitiçaria na igreja, a gente acha que é o povo do mundo, está tentando derrubar a igreja. Mas a igreja... Não. A igreja está se derrubando. Porque a gente não sabe o que é ser igreja. E a gente fala mal dos fariseus. E persistir no erro, obstinação, é tão grave quanto adorar ídolos. Lá vamos nós para o grego e para o hebraico. Eu sei tão bem que eu não sei nem qual dos dois eu estou falando aqui. Obstinação, rapsar, significa insubordinação, arrogância, presunção de achar que sabe mais que Deus, ou vê melhor. Ídolos. Terafim, avém, refere-se a estátuas dos deuses do lar e à iniquidade moral. A obstinação é considerada idolatria porque quando a pessoa se recusa a se curvar à ordem clara de Deus, ela faz da sua própria opinião e lógica o seu Deus, ou seja, um ídolo. Mas isso não faz sentido. Outro dia eu vi um meme, uma moça entregando um recado, era uma brincadeira, e aí ela falava, olha, Deus mandou te falar assim, assim, assim. Faz sentido? Aí a outra, que era crente raiz, que faz sentido, que na minha época era, vai fazer e acabou, senão eu vou te mandar para o inferno. Era assim que Deus falava. Agora Deus pergunta, faz sentido? Gente, não faz, não fará, e Ele não é obrigado a fazer sentido para nós. E acabou. Ah, mas não faz sentido. De uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu não acredito em Deus e nem na Bíblia. Como que você vai provar que Deus existe? Eu falei, eu não. Quando você chegar no inferno, você descobre. Deus deixou a palavra dele. Você não, a minha base é isso aqui. Você está falando que isso aqui não existe. Isso aqui foi feito por homens. Homens de 3.000 anos de diferença de uma escrita por outra. Sei lá quantos mil anos que eles escreveram de diferença. Em situações... A sua família, a minha que tem treinamento militar e é muito organizada nesse sentido, eu sei até o que aconteceu em uma geração. Depois disso, eu não sei mais o que aconteceu. Tem coisa que eu conto para minha mãe e para minha tia, elas ficam, quem contou isso para você? Eu falei, a avó. Ah, você sabia disso? Não, nem eu. Aí a gente quer falar que eles em 300 anos lá, 1000 de diferença, sei lá quanto, não apega a data, tá? E nem conta, que eu também sou péssima. Quer falar que todo mundo falou em regiões diferentes, em tempos diferentes, a mesma coisa. E isso foi obra do homem? Gente, nem o crime organizado consegue fazer isso. O homem não consegue se organizar. Eu não quis citar a política, que eu acho que o crime organizado está um pouco melhor. Mas o homem não consegue se organizar desse jeito. A gente faz uns combinados aqui na igreja, nós somos no máximo em 80 pessoas. A gente se perde no nosso combinado. Como que em tanto tempo de diferença, em regiões diferentes, não tinha Instagram, não tinha internet, WhatsApp, fax, nada. Era manuscrito. Como? Não tinha correio. Como que isso é obra do homem? A mesma coisa, com as mesmas palavras? Não, gente, não dá.
Quando a pessoa chega, não acredito, você fala isso, mesmo assim não acredito. Eu falei, então quando você chegar no inferno, eu vou estar lá falando, naquele lá eu quero ir, Senhor. Porque eu falei que eu não quero voltar para julgar ninguém. Eu quero ficar lá fazendo outra coisa. Eu vou falar, não, esse daí... Lembra? Lembra? Olha que estava certa a Bíblia. Só que agora não tem mais jeito. Agora foi. Que grande oportunidade que você perdeu. Mas vai ter eternidade para ficar pensando. Em meio à dor, mas vai. A pessoa não quer ser convencida. Não vamos convencer, então. Larga. Né? A gente está aqui para falar a palavra. Não quero ouvir a palavra. Não temos mais nada para conversar. Né? A visão limitada. Deus enxerga o quadro completo. Nós só vemos um pedaço. Se a palavra de Deus nos orienta de uma forma, é porque Ele sabe o resultado final. A obediência cega a Deus é a maior prova da visão espiritual que podemos ter. 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. E a gente fica, faz sentido? Não, não vai fazer, nós não enxergar. Está falando aqui na palavra. Isaías 55, de 8 a 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Eu assisti, eu recomendo que vocês assistam, o testemunho do pastor Paulinho de Jesus. Ele era Paulette. O pai dele era pastor, aquele coitado. E aí, ele me resolve com 14 anos virar um transexual. Gente, ele deve ter uns 60 e poucos anos. Ele virou trans na época que nem tinha esse termo. E aí, o testemunho dele é o seguinte, ele estava na vida aí, e o pai dele, Deus falava para ele, não olhe para ele agora, olhe o que eu vou fazer com ele. Ele vai subir no púlpito e pregar a minha palavra, e converter esse povo aí, e ele vai cantar. Não olha para ele agora. E diz que o pai dele ia pegar ele em situações terríveis. E aí, quando ele entrava no carro, ele falou, meu pai vai me encher de tapa. Aí o pai dele pegava, colocava a mão no rosto dele e falava, filho, eu não vejo você assim. Eu vejo você do jeito que Deus falou para mim que você vai ser. Eu não conseguiria, eu acho, ser essa mãe. Porque a gente vê o cenário e condena. Nós estamos num tempo da igreja que a gente não está melhor que o fariseu. A gente está igual. Porque a gente está confundindo igreja com céu. A gente cobra uma postura da igreja que as pessoas não podem errar. Não pode pecar. Cada um tem que tomar conta de si. Sim, como foi falado na escola bíblica. Quando a pessoa sobe em pecado aqui, ela vai prestar conta para Deus. Mas é para Deus, não é para você. Essa igreja tem promessa de receber prostituta, trans, tudo. Só que a gente não está preparado, porque a gente quer receber ex-prostituta, ex-transexual. A gente não está preparado para receber uma prostituta que, terminando o culto, ela volta para onde ela veio. E ela vem vestida de como ela vai para o trabalho. A gente não está preparado. Se Deus jogar essa pessoa aqui hoje, a gente vai matar ela como igreja. Porque a gente quer que Deus tenha muito paciência com o que a gente demora para entender. Mas com a fraqueza do outro, a gente não quer ter paciência. A pessoa entra aqui na igreja, ela tem que ser automaticamente transformada na hora que ela pisa. E nós estamos há 25 anos nessa igreja e eu vejo vida de pessoas igual como era 25 anos atrás. E com você, Deus tem que ter paciência. Mas com o outro que está na rua, não. Com o outro não, porque é uma falta de respeito. A falta de respeito não é com a gente, é com Deus. E se para Ele está bom, e Ele morreu por causa dessa vida, quem somos nós para matar essa vida? A gente falou dos fariseus contra Jesus, mas a gente está igual. Quando Jesus curava, os fariseus falavam, mas você curou no sábado? Não interessa que dia que ele curou, ele curou. A pessoa estava em aflição uma vida inteira, ele curou. Só porque foi no sábado, então é Beelzebu, não é Jesus.
Como que Deus vai mandar esse povo se a gente não consegue ter paciência com a gente mesmo que já está vestido de crente e que tem tanto tempo aqui dentro? O irmão não pode errar, que a igreja fala, mas que igreja é essa que aceita uma pessoa que errou desse jeito em cima do púlpito? Como que a gente vai receber esse povo? E Deus está falando, chegou o tempo da promessa. E eu falo para vocês, eu não estou preparada. Quando eu mandei mendigo tomar banho, eu tive que enfrentar um monte de gente. E Deus tinha avisado para mim, vou mandar gente, você vai mandar tomar banho. Chegou a pessoa, eu tive que cercar a pessoa para ela não ser ofendida. Escutei um monte de desaforo. Nós somos obra social agora? E eu não estou falando que as pessoas que falaram isso para mim são ruins, são do demônio, não. Mas a gente está muito fariseu. O dia que veio os motoqueiros, eu estava dando aula aqui em cima, na escola bíblica. Eu falei, sangue de Jesus, abrir a porta do inferno. E continuei dando aula. Eu falei, isso é coisa da minha mãe. Não ia aparecer essa renca de motoqueiro aqui do nada. Já sei bem de quem eu sou filha. Eu falei, aonde ela foi pregar que ela trouxe esse povo? Tudo crente e pastor. Minha cara foi no chão. Eu pensei que os pastores tinham saído da boca do inferno. Porque eles estavam vestidos de motoqueiro. Já teve casos aqui da pessoa se converter e colocar a melhor roupa dela para vir na igreja. E os membros ficar aqui, pastora, mas essa roupa desperta os homens. Pastora, mas essa roupa. E minha mãe falava assim, eu não vou falar da roupa dela. Se Deus estiver com um problema, Ele vai mover o coração da pessoa e ela vai se ajustar. Só que precisa de um tempo. Eu nasci na igreja. E ainda preciso de um tempo para conseguir fazer algumas coisas, para transformar algumas coisas na minha vida. Por que o outro que acabou de se converter, em 24 horas, ele tem que estar sabendo de Gênesis, Apocalipse, se vestir como crente, ter os meus valores? Gente, nós não estamos no céu, nós estamos na igreja. Eles têm direito de vir ser resgatados na casa do Pai. Só que nós estamos dentro da casa do Pai. Nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos, e essa palavra, gente, se não der na cara de vocês, se ajoelha e fala para Deus, me perdoa que meu coração já está muito longe, a ponto dessa palavra não fazer nada na minha vida. Vocês estão pior que eu. Eu estou com vergonha até agora e eu preparei a palavra na sexta-feira. Como que a gente vai viver a promessa se a gente não consegue lidar com a roupa do irmão? Não interessa se o irmão está pregando lá fora, está trazendo gente para dentro, se ele deixou de usar cocaína todo dia, não interessa, ele está vestido mal. Não é assim que se veste dentro da igreja. E a gente fala, não, porque os fariseus, a gente não é diferente e a gente é pior. Sabe por quê? Eles não tinham Bíblia. Eles tinham Torá e tudo, mas não tinha eles de exemplo para eles. Hoje nós temos eles de exemplo para nós e a gente continua no pecado da Eva. A gente continua no pecado dos fariseus. Quando vai mudar? Daqui a pouco Jesus volta e a humanidade não conseguiu se posicionar. A humanidade inteira não vai conseguir, mas crente precisa. Nós não estamos no céu, nós estamos na igreja. Aqui as pessoas vão errar. Já teve gente aqui há muitos anos, não precisa ficar aí pensando, nossa, quem será que foi? Não é esse o foco, tá? De fazer parte do louvor e a pessoa sai, se droga e volta, sai, se droga e volta, sai, se droga e volta. E Deus fala para minha mãe, manda subir para o louvor. Eu e o Tiago fomos falar com ela. Falou, isso é um absurdo. Sabe o que estava fazendo? Eu sei, também não concordo, mas Deus mandou. Se você estiver incomodado, vai falar vocês com ele. Nós fomos. O Tiago estava tocando bateria, a pessoa entrou de novo. Nós já olhamos um para o outro. Falamos, pronto, queridinho de Deus chegou. Deus falou para o Tiago, desce, vai buscar ele e manda subir. Já falou, Deus, isso aí é errado. Porque assim, eu não posso pisar fora da linha. Está em pecado. O outro faz o que quer, toda vez que chega é festa. É a festa da uva aqui. Deus falou, desce, pega ele e manda subir. Tiago saiu com a tromba chutando. Eu olhei para a cara, me senti traída. Falei,
julgou minha mãe? Fomos conversar com Deus e me desse para fazer a mesma coisa. Próxima vez não converso. E Deus fez isso. Falei, Deus, vamos combinar. Do ponto de vista da igreja e meu também, que eu faço parte da igreja, isso aí é injustiça. Sabe o que me parece? 2 pesos, 2 medidas. Uns não pode pisar fora da linha, o senhor fala, vai descer. O outro, nem a linha sabe onde está. E aí o senhor fala, sobe. Deus falou, a sua justiça é trapo de... Eu não sei ver direito. Você não pode ser 2 pesos e 2 medidas, mas você é. Aí Deus tem que ser com justiça. Se ele agir com justiça, mais da metade das promessas cai. Porque quando é uma maldição, é 4, 5 gerações. Quando é bênção, é mais de 1000. Isso não é justiça. Justiça é maldição 4, 5, bênção 4, 5. Isso é justiça. Mas Deus não trata a gente com justiça. Ele é justo. Mas ele não trata. Se Deus descer com justiça, se você ora por justiça pelo Brasil, cuide-se, porque você é brasileiro. Nem nós salva. Por quê? Porque tem uma fila de 1000 pessoas e você precisa fazer um tratamento. E daí chega um conhecido que te passa na frente. E você, como é crente, fala, não, eu vou ficar no final. É isso? Você vai falar, gente, vocês não sabem, tinha uma fila de 1000 pessoas, Deus preparou uma pessoa, passou na frente de todo mundo. Se você for a pessoa que passou na frente de todo mundo, porque se você foi a pessoa que ficou olhando o outro passar, filho de Satanás. É por isso que esse país não vai para frente. Então, a ótica muda. E a gente fala, Deus, você não está agindo com justiça. Mas é humildade que a gente tem. Não, aqui ninguém é soberbo. Nessa igreja, pelo menos, não. Os outros, pode ser. Aqui, não. Aqui, não. O sabor do pecado. Enquanto não sabemos o sabor do pecado, nosso cérebro não sente falta. O problema é a curiosidade. Quando consumimos o que o mundo oferece, apresentamos algo novo à nossa mente. O pecado gera um apetite, ao ceder abismos em nós e na nossa geração, uma porta que se torna extremamente difícil de fechar. O que começou como algo só para provar, vira uma escravidão. Tem coisas que você está pagando na sua vida que não foi você que fez. A minha família, todo mundo divorcia. Minha família, todo mundo fica viúva. A minha família, todo mundo morre assassinado. A minha família, minha avó, todo ano, desde os meus 35 anos, ela falava assim, é esse ano que você faz 38? Não, vó. Não, porque 38 é uma idade ruim na nossa família. Todo mundo morre com 38. Gente, eu tinha um desespero de chegar nos 38. Aí eu falava, vó, pelo amor de Deus, vó, não fica profetizando isso. Não estou profetizando, não, é que é verdade. Olha, meu pai morreu com 38, o seu... Ela dava a lista de gente. Eu falava, meu Deus do céu, e se eu não passar dos 38? O meu aniversário de 38, gente, eu passei quase que orando. Falei, Deus, eu estou aqui igual o tio Lupercio, acho que eu vou orar um dia antes para eu poder passar o aniversário com 38. Ah, eu me apaixonei, eu vou adulterar. Você abriu uma porta na sua geração e nas próximas de adultério. Seus filhos vão ter dificuldade de não adulterar. Por quê? Você acabou de convidar um demônio do adultério. A droga, a mesma coisa. O palavrão, a mesma coisa. A idolatria, a mesma coisa. Tudo que você comete como pecado da sua vida, abre uma porta na sua descendência. Por isso que a gente não basta só se arrepender. A gente tem que falar para Deus, quebra isso na minha geração. Quebra isso na minha descendência. Não é só pedir perdão. Porque você fez um caos espiritual na sua família. Pode ver, um tem problema com bebida, vai o outro com bebida, o outro com bebida, o outro com bebida, o outro. É divórcio, é o outro com divórcio, o outro com divórcio, o outro com divórcio, o outro. Droga, é o outro com droga, o outro com droga. Prostituição, promiscuidade, prostituição, pornografia, tudo. Você abre uma porta. Então não é só, é que Deus perdoa, né? Deus perdoa. Perdoa. Mas a consequência fica. A gente precisa pensar na consequência. O fruto comido no Éden não afetou apenas Adão e Eva, afetou toda a história da humanidade. Nossas desobediências deixam marcas e tendências para os nossos filhos, netos e bisnetos. Tiago 1, 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos. De quem que vem a tentação?
que nos seduzem e nos arrastam. Inimigo que me levou. Não é isso que está falando a palavra. O inimigo é sujo, traiçoeiro, me arrastou. Não é isso. Aqui fala aqui, ó, quem que arrasta? Nossos próprios desejos. Nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A palavra, como árvore da vida, se a árvore da vida, se a árvore do bem e do mal, que é o mundo, reconfigura a nossa mente para a morte, a palavra de Deus é a árvore da vida, que muda a tua mentalidade e reconfigura para você viver eternamente com Deus. Mas você precisa comer o fruto de uma só árvore. Se você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, Deus vai te vomitar. Ele diz na palavra. Ou você come só da árvore da vida, ou despenca logo para o conhecimento do bem e do mal e assume as consequências. Porque é melhor um pé lá, um pé aqui, do que 2 pés lá, né? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Toda vez que escolhemos consumir a palavra e praticá-la, nós reensinamos nosso cérebro, a nossa alma e o nosso espírito. Mostramos a eles os caminhos retos que levam à vida eterna. A única forma de vencer o desejo pelas frutas proibidas do mundo é nos alimentarmos tanto da árvore da vida que perderemos o apetite para as coisas erradas. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. João 6,63. Somente o Espírito dá vida. O que é isso? Vida espiritual. A natureza humana, que é a nossa lógica, raciocínio, não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. O pastor Paulinho de Jesus, ele chegou travestido no culto. E aí, a irmã que ia pregar chegou no pastor e falou assim, olha, eu estou com a palavra pronta, mas Deus falou que não é para eu pregar. Acho que o pastor falou para ela assim, como assim? A palavra está com outra pessoa, é para você dar oportunidade. Aí o pastor deu oportunidade, ele estava de salto, jeans. E aí a irmã que foi chamar, a outra falou, isso aqui não é a irmã, é o irmão Paulette. Quando alguém mandou ele cantar, ele falou, não, eu não posso ir não, eu estou de salto, estou vestido de mulher, como é que o pai era pastor, ele conhecia, como é que eu vou? Não vou. Mas aí falaram para ele, não vai que você canta bem. E ele já tinha gravado o CD e tudo, realmente cantava bem. Ele falou, a pior coisa do homem é o ego. Eu estava assim na cadeira. Quando falaram que eu cantava bem, eu já fiz assim. Só que a hora que eu fiz, eu estava com medo de subir no púlpito. Você quer saber? Eu vou cantar para esses crentes, eles aplaudem, eu vou embora. Na hora que ele decidiu que ele ia, ele falou que ele teve uma visão de uma água suja, uma poça, só embaixo dele. Ele falou, meu Deus, fiz xixi. Aí ele olhou para cima e escorria um sangue em cima dele. Ele falou, naquele momento, eu percebi que eu não era mais homossexual. Naquele momento. Aí ela falou, sobe, irmão Paulette. Olha que situação. Aí ele falou, de salto, ele falou, não posso rebolar. Não posso rebolar, não posso rebolar, não posso rebolar. E subiu no púlpito. E cantou. E a igreja cantou com ele. E ele desceu convertido. Se eu tivesse na igreja, eu não deixaria ele subir no púlpito. Porque de alguma forma, eu me acho mais digna. E eu não sou. E vocês também não são. E isso é um extremo. Mas a gente não tem compaixão nem com a gente mesmo aqui. A gente ouve uma fofoca do irmão aqui na igreja. Aí a gente se junta e fala assim, como é que pode uma igreja... Que igreja que é essa que deixa uma pessoa que faz tal coisa subir no púlpito? Eu vou falar para vocês como que a liderança dessa igreja funciona.
A gente não está nem aí com a opinião de vocês. Porque tudo que vem na nossa orelha, a gente se junta e fala o que é que vamos fazer com esse fulano que estão falando dele. A gente ora e tem gente que a gente fala, manda descer. Tem gente que Deus fala, manda ficar porque eu vou trabalhar. E tem gente que Deus fala, eu vou tirar. E vocês podem buzinar à vontade. Porque essa foi a conduta dessa igreja até o momento. E eu não tenho um direcionamento para fazer diferente. Então continuará sendo assim. E se isso te fere a ponto de você pecar falando mal de liderança de igreja, saia e vá procurar outra que seja na sua medida. Porque aqui a medida vai ser a palavra de Deus e quando sair daqui, vai para Deus. Que se você for procurar, está sempre aqui dentro também. Então pensem nisso. A gente fala, não matarás. Não precisa pegar uma faca para matar, não. Você pode matar a alma. É pior do que se você matasse a pessoa. Você castra, em alguns momentos, a chance que a pessoa tinha de ser feliz na vida. Mas você não levantou a mão para ela. Foi com a sua boca mesmo que você matou. Se a gente, que é vestido de crente e vem com roupinha bonita, não tem paciência um com o outro, como a gente vai fazer quando esse povo chegar? E Deus disse que quem não tiver preparado, não vai. Porque Ele não vai abrir mão desse povo. Então eu vou fazer de tudo para me preparar. E eu gostaria que todos vocês fizessem também. Porque não tem nada mais frustrante do que a gente olhar para vocês e ver o que Deus tem sobre vocês e o que era para vocês estarem vivendo e por escolha de vocês, de ficar escolhendo comer fruto de árvore errada, de decidir se obedece a Deus ou não, se faz ou não, a gente vê a vida de vocês desgraçada, porque é isso que acontece quando desobedece a Deus. Eu estava orando para Deus e falei, Deus, vou fazer igual a pastora Luísa Endo, que a minha tia foi doutrinada. Elas chegaram à conclusão que elas são pessoas indignadas. E elas falaram, não queremos ser mais indignadas. Por que é indignado, gente? Porque Deus revela a vida. Minha mãe fala que vem com o pacote e vem. Eu era uma pessoa que estava andando bonitinha. Se alguém viesse e falasse assim, Deus me mostrou que você está com Satanás, eu falava, mãe, eu estou endemoniada, mãe. Discernimento nenhum. Eu tinha nada. Só que Deus prepara. E agora Deus me dá e fala, mãe, eu percebi. 5 palavras foi de Deus, o resto foi tudo da pessoa. Ela fala, tá vendo? Vem com o pacote. É bom e não é. Tudo que vocês vêm falar pra gente, Deus fica, é mentira, é dor na alma, é não sei o quê, tá com tal intenção, tá... E a gente fica sorrindo e acenando. Porque às vezes é muita gente falando, vocês, Deus, nós, pensando. Vem com o kit. Então, para cada um de vocês aqui, Deus mostra o que tem para a vida. E a gente quer quebrar a cabeça de vocês e enfiar dentro. Mas não é assim que funciona. E aí eu falei para minha mãe, quero parar de ser indignada. Por quê? Eu falei, porque eu fico com raiva da pessoa quando ela está destruindo a própria vida dela. Eu devia falar, está destruindo a vida dela, não está destruindo a minha, porque eu fico com raiva dela. Eu ainda não consegui. Vou tentar com Deus, senão... Falei para minha mãe, vou procurar um psiquiatra para me dar um remedinho para ficar mais tranquila. Porque é frustrante. Gente, vocês têm promessa de Deus. Vocês têm um caminho lindo pela frente com o Senhor. E ainda de quebra, uma eternidade. Mas vocês ficam escolhendo o fruto errado. Pelo amor de Deus. Eu espero que a gente vá para o templo novo sem deixar ninguém para trás. Mas Deus não falou isso. Deus falou que quem não se ajustar vai ficar. Que não seja você essa pessoa, porque eu vou fazer de tudo para não ser. Inclusive, receber melhor as pessoas sem ficar colocando tempo determinado para Deus transformar. O Marcelo foi minha primeira cobaia. O Marcelo chegou, eu falei... Quem abrir a boca para falar do cabelo, da roupa, do tênis, da meia, vai levar uma voadora. Porque eu sou, assim, tranquila, mansa. Mas graças a Deus, ninguém falou. Graças a Deus, né, Marcelo? Se falou, a gente conversa no final do culto, que eu vou dar uma de Pedro e Paulo juntos. Eu falei, não vai. Por quê? O que incomodar Deus,
Ele vai falar com o Marcelo. Marcelo veio me dar um testemunho que eu não vou testemunhar, porque o testemunho é dele. Se ele quiser, ele testemunha. Que Deus falou com ele. Então Deus fala. Eu amava roupa curta, eu amo ainda. Não uso, por quê? Porque Deus me mudou. Eu ponho e eu não sei, pareço um hipopótamo de saia, não torna, sabe um negócio assim que não vai? Não vai. Tirou do meu coração. Eu olho nas mulheres e ainda acho bonito, mas eu não consigo mais. E não foi por falta da igreja falar, que para mim a igreja falou bastante. Para minha mãe, acho que mais ainda. Mas quanto mais a igreja falava, mais eu vinha. Na assembleia, de tanto repreender pombagira sobre mim por causa da roupa, eu fazia questão de ir de calça. Eu tinha um ranço da assembleia. Para quem está me assistindo e foi da assembleia, o ranço já passou. O problema era comigo, não era com vocês. Eu vou de calça, porque não é isso que mostra que a pessoa tem Deus e nem que tem maturidade. Porque aí você vai na casa dos outros, desrespeita os outros e ainda os outros que são culpados. Então hoje eu vou de saia. E aí os irmãos nem pecam, né? Porque olhava para mim, Deus dava o recado, acho que eles ficavam, mas isso aí? Porque a mente está cauterizada por causa da roupa, da aparência. Então hoje não faço mais eles passar por essa luta. Eu vou de assembleiana. Se eu for para os motoqueiros, eu vou de motoqueiro. Pastora Rosa já me ensinou que roupa que eu tenho que ir. Eu tenho que ir de preto, de legging, de camiseta. É isso. Porque na vida, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a gente não taca fogo nas pontes. A gente constrói. E a gente, como crente e fariseu, estamos tacando fogo em todas as pontes, até a gente ficar ilhado. E vamos salvar quem? Deus vai perguntar para nós, vocês estão salvando quem? Nós estamos aqui na ilha de Santo. Nada a ver com o que Deus manda a gente fazer. Então, que a gente possa rever essas convicções e sair da posição de fariseu e ir para a posição de crente, que a árvore da vida diz que a gente tem que ser. Se você tem tentado entender Deus com a sua própria lógica ou tem decidido obedecê-lo mesmo quando não concorda, submeta o seu intelecto à autoridade da palavra. Se você provou daquilo que não devia e hoje luta contra desejos e portas abertas, saiba que o sangue de Cristo tem poder para fechar essas brechas. Vá hoje para a mesa certa. A mesa está posta. Comida fresca e saudável. Come quem quer. Deus não vai pegar na sua mão para você sentar à mesa. Alimente-se da palavra de Deus. Ensine seu corpo e sua alma a sentirem falta da presença de Deus e não das ofertas do mundo. A escolha está nas nossas mãos. E eu espero em Deus que vocês escolham bem. E se vocês precisarem de orientação, nós estamos aqui para orientar vocês como escolher bem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.